Você sabe como funciona o Juizado Especial Civil, mais conhecido como Pequenas Causas? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o JEC. Como apresentar o seu caso, como funciona uma audiência, quanto tempo em média dura um processo e muito mais. Vem comigo! Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo e aqui do meu lado está a Mônica. Sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de educação jurídica popular, o canal Populei. Aqui a gente explica direitos e deveres com simplicidade, com leveza e com o quê? Bom. No começo de fevereiro nós publicamos esse vídeo aqui, que fala sobre o funcionamento do Juizado Especial Criminal, o JECRIM. Nós recebemos um feedback bem positivo, não apenas de pessoas que têm processos no juizado, mas também de jovens estudantes e advogados recém-formados que tinham alguma dúvida prática sobre o procedimento. Então, a gente decidiu produzir um novo vídeo, mas aproveitando o mesmo formato. Dessa vez, explicando como funciona o Juizado Especial Civil, que tem previsão na mesma lei, a 9.099. Esse juizado surgiu como uma forma de facilitar o acesso à justiça quando a causa não apresentar muita complexidade, quase sempre casos envolvendo direito do consumidor. Então, eu vou te pedir já para deixar aquele like na confiança, inclusive para nos ajudar na divulgação do nosso trabalho. Vamos começar! Pessoal, o Juizado Especial Civil foi criado em 1995 pela Lei 9.099 para processar e julgar causas de menor complexidade, que, em síntese, são aquelas com valor de até 40 salários mínimos e que não dependam de uma prova pericial. A lógica por trás da criação desse juizado era propor um espaço para a solução rápida dos conflitos, abrindo mão do excesso de formalidade para facilitar o acesso à justiça, até porque só vai ser exigido o pagamento de custas processuais se houver recurso. Mas logo de cara, é muito importante dizer que alguns assuntos não podem ser tratados no juizado, independente do valor da causa ou mesmo da prova que vai ser produzida. Isso porque o artigo 3º dessa lei destaca que não podem ser julgadas causas que envolvam pensão alimentícia, questões empresarial, tributário, situações trabalhistas e muitas outras. Também existem juizados especiais federais e fazendário, cada um com a sua própria lei. Eles seguem a mesma lógica, mas tem algumas diferenças que eu vou pontuar aqui para vocês. O Juizado Especial Federal cuida basicamente de ações contra o INSS e empresas públicas federais com causas de até 60 salários mínimos. E ele é regido pela Lei 10.259 de 2001. Já o Juizado Fazendário julga ações contra entes públicos, estadual e municipal, também com um limite de 60 salários mínimos e é regido pela Lei 12.153 de 2009. Eu posso citar alguns exemplos de causas do Juizado Fazendário, que esse é mais exótico, né? Acidentes de trânsito envolvendo carros oficiais, responsabilidade civil pelo prejuízo que um cidadão teve depois de cair num buraco na rua, a falta de pagamento de gratificações, férias e descontos indevidos de salário de servidores públicos, questões relacionadas a concursos públicos e problemas com a transferência de veículos ou renovação da carteira de habilitação. Outro ponto que vale a pena destacar é que nas causas de até 20 salários mínimos não é necessária a presença de um advogado, podendo o próprio interessado comparecer ao juizado do fórum mais próximo da sua casa para narrar os fatos e apresentar as provas que fundamentam o seu pedido. Cada estado tem uma forma diferente de organizar a sua justiça. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um local específico com pessoas treinadas para auxiliar todos aqueles que queiram submeter seus casos ao JEC, para que haja uma espécie de padronização desse procedimento. Essa possibilidade de estar sozinho é uma alternativa interessante para quem é organizado e tem alguma noção de como funciona um processo. Contudo, eu sinceramente acredito que ela não é uma boa opção para todo mundo. Essa é uma contestação que eu faço depois de quase, 16 anos, né? Num contato diário com o judiciário. E eu vou explicar melhor. Um processo é uma espécie de batalha que é travada na justiça. Isso significa que a forma como narramos os fatos e documentos que juntamos ao processo está diretamente relacionada com a nossa intenção, com a nossa estratégia jurídica que é definida para cada caso. Dessa forma, ainda que as causas relacionadas ao direito do consumidor, que eu acredito que representa, uns 90% das ações do JEC, tenha, assim, uma baixa complexidade, né, um baixo grau de complexidade, é muito comum que advogados mais experientes que atuam na defesa de empresas apresentem teses que exijam uma análise muito mais técnica, muito mais refinada dos seus argumentos, o que, em tese, também exige a presença de um profissional. Na prática, isso faz com que os processos sejam extintos sem a resolução do mérito.
ou seja, sem que haja um julgamento de quem tinha razão naquele caso, fazendo com que o interessado tenha que entrar com uma nova ação no judiciário, mas dessa vez junto à vara civil competente. Além disso, esse tempo que foi perdido com aquele processo que foi extinto pode prejudicar o próprio direito do consumidor, que, dependendo dos detalhes do caso concreto, não vai mais poder requerer ao judiciário que esse caso seja julgado pela perda do prazo de reclamar. A minha sugestão é que você contrate um advogado ou, se não puder, solicite o atendimento da Defensoria Pública, mesmo em causas de até 20 salários. Até porque, se for necessário recorrer a essa sentença, a presença de um profissional habilitado ela vai ser obrigatória. Mas se você não concordar com essa minha opinião, não tem problema. Deixa aqui no comentário o seu ponto de vista, né, como você enxerga essa situação, beleza? No juizado, há dois tipos de audiência, a de conciliação e a de instrução e julgamento. Eu vou falar melhor delas na próxima parte desse vídeo, quando for detalhar melhor as fases desse processo. Mas o que eu preciso pontuar agora é que há algumas pessoas que podem conduzir essas audiências, que são o conciliador, o juiz leigo e o juiz togado. O conciliador é uma pessoa, normalmente um advogado ou um estudante de direito, que se voluntaria para funcionar como uma espécie de mediador entre as partes para buscar um eventual acordo. Entretanto, quando não há voluntários para trabalharem como conciliadores, é muito comum que um juiz togado, que é o chefe do juizado, ele nomeie algum servidor do cartório para exercer essa função de conciliador. Já o juiz leigo é um advogado que participa de uma espécie de seleção para atuar temporariamente como condutor da audiência de instrução e julgamento, bem como para elaborar um projeto de sentença. A audiência vai servir para ele analisar as provas do que foi alegado pelas partes, enquanto o projeto de sentença nada mais é do que uma minuta, um rascunho de uma decisão. Esse juiz leigo não é um magistrado de carreira, mas sim um advogado que normalmente está se preparando para prestar o concurso para juiz e que usa esses projetos de sentença como uma forma de praticar para provas do concurso da carreira, né, do concurso da magistratura. Por último, mas não menos importante, nós temos o juiz togado, que é a pessoa que prestou o concurso para a magistratura e que é o responsável por aquele local. Ele vai receber esse projeto de sentença que foi elaborado pelo juiz leigo para decidir se vai homologar ou não. Se ele concordar com a conclusão do juiz leigo, ele vai homologar esse projeto. Se ele discordar, ele vai remeter novamente o projeto para o juiz leigo para que ele refaça a minuta de acordo com as observações que são indicadas pelo próprio magistrado. Para finalizar essa primeira parte do vídeo, é muito comum que as pessoas perguntem quanto tempo demora em média um processo no juizado. E para ser sincero, eu não posso dizer exatamente, cravado, quanto tempo demora, porque isso depende muito de juizado para juizado. Como eu mencionei talvez em um outro vídeo, né, Mônica? A velocidade de um processo geralmente está relacionada com a equipe do cartório. Ou seja, quando a equipe está completa, os processos são processados com mais eficiência, com mais velocidade. E em sentido contrário, quando a equipe está desfalcada em razão de férias ou licença de saúde, a tendência é que a velocidade da tramitação do processo diminua. E aí eu vou usar como exemplo alguns processos aqui do escritório, só para vocês terem uma noção do tempo que demorou. Do início do processo até a sentença homologatória do juiz, eu tenho processos que duraram de 3 a 12 meses. Já da sentença até o resultado do recurso, de 4 a 7 meses. Mas esse é o tempo para saber se a pessoa ganhou ou perdeu a ação. Outra coisa é botar o dinheiro no bolso. Aí o tempo ele vai variar muito. Eu já tive casos onde depois do resultado do recurso, a pessoa que perdeu o processo fez o pagamento em 3 dias, e outros casos que a pessoa simplesmente não pagou e a gente está procurando o mês do devedor já há 3 anos, infelizmente. Agora vamos passar para a próxima parte desse vídeo, enfim, com um passo a passo do procedimento, daquilo que vai acontecer do começo ao fim do seu processo no Juizado Especial Cível. Toma mais um gole d'água e bora continuar. Depois que você termina de narrar todos os fatos e junta todas as provas do que você disse, essa petição inicial é distribuída para um dos juizados especiais do Fórum da cidade. Nesse ato de distribuição, você já vai ficar sabendo a data e a hora da primeira audiência, que é a audiência de conciliação. Tem cidades que são muito grandes, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí é muito provável que, se for esse o caso, né, foi esse o seu caso, você tenha mais juizado naquele fórum. Se houver algum pedido liminar nessa sua petição inicial, o juiz togado vai analisar e decidir esse requerimento. Se não houver pedido liminar e tiver tudo certinho com os documentos, o juiz vai mandar citar o réu no endereço que você forneceu. A citação é uma comunicação
que contra o réu há um processo e, via de regra, ela é feita por uma carta com AR. Contudo, se a pessoa não for encontrada, também é possível que ela seja feita através de oficial de justiça ou por algum meio digital, como é o caso do e-mail ou WhatsApp, por exemplo. Mas fica tranquilo que eu vou falar mais sobre isso um pouquinho mais para frente, na parte da audiência de conciliação. Aqui tem um ponto muito importante que vocês precisam prestar bastante atenção. A Lei 9.099, que criou o Juizado Especial Cível, previu a possibilidade da convolução da audiência de conciliação em instrução e julgamento. E eu sei, esse é um nome um pouco difícil, mas convolar significa mudar, transformar. Caso o mandado de citação contenha essa advertência, que a audiência de conciliação pode ser convertida em instrução de julgamento, você precisa ficar esperto e levar todas as suas provas para a audiência. Vídeo, áudio, testemunhas, tudo que você quiser que seja avaliado pelo juiz. Chegado o dia da audiência, é fundamental que você se programe para chegar até o local que consta do mandado com pelo menos 30 minutos de antecedência. Também é muito comum que haja várias pessoas esperando na recepção, então você precisa ficar muito atento ao alto-falante para se apresentar assim que chamarem o seu nome. Esse anúncio, que tem o nome de pregão, sempre vai falar o número do juizado, o horário da audiência, o nome das partes e a sala para onde todo mundo tem que ir. Primeiro Juizado Especial Cível, audiência das 13h30. Autor, Rodrigo Lima. Réu, Hotel Urbano, Sala 3. Outro detalhe muito importante é que o pregão é feito por até 3 vezes, normalmente com uma distância de 3 a 5 minutos entre as chamadas. Após o último pregão, a audiência é iniciada. Se o autor faltar, o processo é arquivado. Se o réu que foi citado faltar, os fatos que foram narrados pelo autor vão ser considerados como verdadeiros pelo juiz. Agora, se o réu não tiver sido citado, que é quando o AR ele volta negativo, o autor pode requerer que o mandado de citação seja cumprido por oficial de justiça ou indicar um outro endereço para diligência. Se mesmo assim o réu não for localizado, o processo, infelizmente, vai ter que ser remetido para a vara civil para tentar localizá-lo através de outros meios. Estando o autor e o réu presentes na sala, todos devem apresentar seus documentos de identidade para o conciliador ou para o juiz leigo, que vai colocar essas informações na ata da audiência. E após isso, ele vai perguntar se o réu possui alguma proposta de acordo. Se a resposta do réu for positiva, aí começam as negociações para definir os termos desse compromisso, o valor, a forma de pagamento e a data para o cumprimento dessa obrigação. Posteriormente, o feito ele é enviado para o juiz, que vai homologar esse acordo e vai declarar extinto o processo. Caso não haja o cumprimento desse acordo, o autor ele pode utilizar esse documento que foi homologado pelo juiz como um título judicial para executar o réu, ou seja, forçar o pagamento do valor ou da obrigação que foi aceita, nesse termo. Inclusive, o autor ele pode, o exequente, ele pode requerer a penhora online das contas bancárias, ativos financeiros e até mesmo a fixação de multa diária enquanto a obrigação não for cumprida pelo devedor. Agora, se o réu disser que não tem proposta de acordo, ou após as negociações não for possível alcançar um termo que fique bom para todo mundo, a audiência de conciliação ela vai ser encerrada e, posteriormente, vai ser definida uma nova data, dessa vez para a audiência de instrução e julgamento. Mas olha só, na prática é muito comum que haja essa convolução da audiência de conciliação em instrução e julgamento, desde que o ato esteja sendo presidido pelo juiz leigo ou juiz togado, e desde que haja essa informação, essa advertência, no mandado de citação ou intimação, como eu mencionei agora há pouco na primeira parte. A audiência de instrução e julgamento serve para apresentar os argumentos e as provas que as partes possam ter. É nesse dia que a contestação é apresentada pelo réu e que o autor pode se manifestar sobre ela. Após isso, quando for identificado o ponto de divergência, o juiz vai analisar a necessidade da prova que for requerida pelas partes, o que significa que ele só vai ouvir as pessoas que podem, de fato, contribuir para o esclarecimento daquele determinado ponto que ficou controvertido. E aí, o depoimento da testemunha, o que ela disse, vai ser colocado na ata da audiência e, se não houver nenhum requerimento, essa audiência é encerrada. Mas, logo no final, o juiz diz a data da leitura da sentença, que é o dia que ele, o juiz leigo, provavelmente vai lançar esse projeto de sentença no sistema. Eu disse provavelmente porque, a depender da quantidade de trabalho, o juiz pode requerer um novo prazo para o juiz togado. O juiz leigo requerendo para o juiz togado. Após finalizar a minuta, o juiz leigo lança esse documento no sistema
para correção e posterior homologação pelo juiz togado. E a partir dessa data que as pessoas têm acesso ao conteúdo da sentença, tanto o advogado quanto as partes. Uma vez ciente do conteúdo da sentença, aquele que perdeu a causa pode apresentar um recurso nominado, que vai mandar o caso para a turma recursal, de modo que ele seja reavaliado por outros 3 juízes, que podem ou manter a sentença ou modificá-la. E como eu também mencionei na primeira parte desse vídeo, para recorrer vai ser necessária a atuação de um profissional, seja ele um advogado ou a defensoria pública. Além disso, para essa fase vai ser exigido o pagamento de custas, mas só se a pessoa que estiver recorrendo não for beneficiária de gratuidade de justiça. E como talvez vocês possam estar curiosos com relação a isso, o prazo do recurso nominado é de 10 dias úteis, normalmente contados da data da leitura da sentença. Entretanto, às vezes, a data para o início dessa contagem pode variar, dependendo dos detalhes do caso concreto. Se a pessoa apresentou um embargo ou se teve algum problema na data da publicação, quando ela é publicada posteriormente. Mas o seu advogado vai conseguir te explicar melhor. E uma vez definido o vencedor da causa, começa a próxima fase do procedimento com o cumprimento da sentença. Após a sua intimação, o vencido ele vai ter um prazo de 15 dias úteis para cumprir espontaneamente a sua condenação. Se ele não fizer isso nesse prazo, o vencedor ele pode prosseguir com a execução, requerendo a penhora das contas bancárias, de veículos, imóveis e tudo que for objeto de valor que possa ser localizado até que ele consiga receber tudo aquilo que lhe é devido. Resumão, hein? Meus amigos, esse foi o passo a passo do que você pode esperar de um processo que tramita no Juizado Especial Cível, o famoso JEC. Eu sei que eu não falei tudo, porque tem muita coisa, mas isso foi de propósito, porque senão esse vídeo, que já está grande, ia ficar maior ainda. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente um direct lá no nosso perfil no Instagram. Esse aqui, ó, o @canal Populei, que a gente vai ter o maior prazer em te responder. Aliás, é através desse perfil que nós recebemos sugestões de temas para os nossos próximos vídeos e compartilhamos a nossa rotina e os bastidores desse canal. Segue a gente lá! Se você acha que esse vídeo te trouxe um conteúdo de valor e que pode ajudar a mais pessoas, aperta o like e compartilha com aquele seu conhecido que tem um processo no juizado. Inclusive, se você gosta de entender seus direitos dessa forma, um pouco mais descontraída, nós te convidamos a se inscrever aqui no canal e também apertar o sininho de notificações para saber sempre que a gente postar algo novo por aqui. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, um forte abraço, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!